Olá, bom dia, paz do Senhor a todos. Vamos louvar o Senhor? O Senhor é um Deus que cura, posso sentir o seu agir. Tua mão me tocou, tua mão me curou. Basta eu tocar em tuas vestes, que sai virtude de ti. Minha mão te tocou, tua mão me curou. Que possamos tocar nas vestes de Jesus no dia de hoje. Basta eu te tocar, que receberei a cura. Deus do impossível realizará. Basta eu te tocar, preciso exercer minha fé, pois basta um toque para o milagre acontecer. O Senhor é um Deus que cura. Receba a cura nesta hora. Todos aqueles que precisam de uma cura, de um milagre, aleluia, de um impossível, que o Senhor realize, Pai amado, nesta hora, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Minha mão te tocou, tua mão me curou. Basta eu te tocar, que receberei a cura. Deus do impossível realizará. Basta eu te tocar, preciso exercer minha fé, pois basta um toque para o milagre acontecer. Que venhamos a exercer nossa fé no dia de hoje. Basta eu te tocar, aleluia. Sem fé é impossível agradar a Deus. Deus do impossível realizará. Basta eu te tocar, preciso exercer minha fé, pois basta um toque para o milagre acontecer. Para o milagre acontecer. Deus é o Deus do impossível. Para o milagre acontecer. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido o nome do Senhor para todo sempre. Bom dia, paz do Senhor a todos. E aí, bora lá? Agradecer ao Senhor pelo dia de hoje. Senhor, muito obrigada, Senhor, amado Deus, por mais um dia de vida. Pai, te agradecemos, Pai, por tudo, Pai. Entregamos as nossas vidas, Pai, em Tuas mãos, para que a Tua vontade seja feita. Aqueles que precisam de uma cura, que o Senhor venha curar. Aqueles que precisam de uma restauração, Pai, que o Senhor venha estar restaurando, Pai. Pai, pessoas que precisam, Pai, amado Deus, de conforto, Pai, amado, que o Senhor venha estar confortando, consolando, Pai, amado Deus. Senhor, amado Deus, é cada coração, Pai, Senhor, amado Deus, é nesse dia, Pai. Por isso, entregamos tudo em Tuas mãos, para que a Tua vontade seja feita, Pai. Em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Deixa eu colocar uma palavra no meu coração, que fica em Romanos 11, do 17 ao 18. Iremos continuar lendo, né, mas a princípio do 17 ao 18, que diz assim. 17 ao 18, que fala assim: alguns galhos da oliveira cultivada foram quebrados, e um galho de oliveira brava foi enxertado nela, pois vocês, os não-judeus, são como aquela oliveira brava e agora tomam parte na força e na riqueza espiritual dos judeus. Portanto, vocês não devem desprezar os galhos que foram quebrados. Como é que vocês podem estar orgulhosos, vocês que são somente galhos? Não são vocês que sustentam a raiz, é a raiz que sustenta vocês. Então, quer dizer, nós somos Deus, né? Deus, Jesus é a videira, né? Nós somos os ramos, nós somos os galhos, né?
E muitas das vezes, em algum momento da nossa vida, nós nos quebramos, né? E realmente, infelizmente, estamos vivendo num mundo que tem muitas pessoas que têm orgulho de ver pessoas quebradas, né? Pessoas que passam por momentos difíceis, né? Infelizmente, né? Deus ele não nos chamou para poder nós termos orgulho disso. Deus nos chamou para poder nós sermos sal da terra, para que nós venhamos a ser a luz do mundo, para que nós venhamos a dar sabor à vida das pessoas, que nós venhamos a dar vida a essas pessoas, né? Pessoas que estão caídas, que nós possamos estar levantando, né, com uma palavra ou com alguma coisa que realmente, né, a pessoa ela precisar, né? Porque a fé sem obras ela é morta, né? E a raiz, né, que nos sustenta, né, quem nos sustenta é Cristo, né? Cristo é a raiz, né, que nos sustenta. E aí, continuando aqui a palavra, né, em Romanos 11, do 19 a 22, diz assim: porém vocês dirão, sim, mas os galhos foram quebrados a fim de darem lugar para nós. Isso é verdade, mas lembrem que eles foram quebrados porque não creram. No entanto, vocês continuam na oliveira porque creem, e não tenho orgulho disso, pelo contrário, tenho medo. Se Deus não deixou de castigar os judeus, que são como galhos naturais, vocês acham que ele vai deixar de castigar vocês? Então, quer dizer, existem muitas pessoas que, quando veem pessoas quebradas, né, desanimadas, pessoas que passaram por momentos difíceis, né? Tem muita gente que, né, que se aproveita disso, né? Aí acha que quando as pessoas se quebram, que isso é um sinal que as pessoas agora devem ocupar, né, o lugar dessas pessoas, né? Mas Deus não fala nada sobre isso, né? Deus ele é um Deus, né, de oportunidade, né? Aquele galho que foi quebrado, Deus ele realmente enxerta, né? Ele coloca né, no seu devido lugar para que depois venha dar frutos, né? E aí, continuando aqui a palavra, né? Em Romanos, né, 11, 19 ao 22, né, eu estou aqui no 22 agora. Vejam como Deus é bom e também é duro. Ele é duro para os que caíram e bom para vocês se continuarem sempre confiando na bondade dele. Senão, vocês também serão cortados. Então, quer dizer, Deus é um Deus que ele é amor, mas ele realmente é fogo consumidor, né? Deus é um Deus que aquilo que nós desejamos para o outro recai para nós mesmos, né? Então, se a pessoa está desejando, né, destruição para o outro, ela mesmo vai estar colhendo, né, destruição, né? E quando nós desejamos o bem, nós também recebemos o bem, né? Então, Deus é um Deus que, se nós tivermos misericórdia, ele também terá misericórdia de nós, né? E se nós não tivermos misericórdia, né, dos outros, Deus também não terá misericórdia, né? Então, foi aquilo que ele falou aqui, né? Senão vocês também serão cortados, né? Assim como por conta, muitas das vezes, de algum momento, né? Nós não cremos e fomos, em algum momento, nós ficamos quebrados e cortados, né? Em algum momento também Deus vai permitir que pessoas também se quebrem, né? Se cortem, né? Para que venham saber que todos nós somos feitos do mesmo material, somos feitos do mesmo barro, né? E aí, continuando aqui, né? Aí eu fiz algumas anotações aqui que Deus colocou no meu coração, né? Existem pessoas que se alegram, né, com a desgraça dos outros, né? Quando vê que alguém caiu, né, se quebrou, se sentem, né, bem orgulhosos, mas não são capazes deles estenderem a mão. Pessoas que só servem para terem que apontar, né, os erros dos outros, né, e se sentem, né, bem orgulhosos com isso, como se as suas atitudes fizessem alguma diferença no mundo. Mas o que faz a diferença no mundo é quando levantamos aquele que está caído, quando nós ajudamos a estar juntando os cacos daquele que realmente está quebrado, né? Não a pessoa, né? Às vezes a pessoa já está no buraco e tem gente que ainda procura botar mais terra ainda para poder deixar, né, a pessoa lá, para a pessoa não ter nem como mais se sair, né? Para poder a pessoa nem, não ter nem mais como sair daquele buraco, né? Quando queremos realmente ver o bem do próximo, nós ajudamos o caído a estar se levantando, né? Não, assim, não de forma contrária, né? Nós cantamos, né, esta canção do Basta Eu Te Tocar, que fala teve da mulher do fluxo de sangue, né? Ela era, né, uma mulher que ela era rejeitada, né?
durante muitos anos, né, ela tinha uma doença durante 12 anos, né? E as pessoas elas consideravam ela como realmente, né, uma mulher imunda, né? E ela não podia realmente assim estar junto, né, bem de pessoas, né? Mas ela realmente, né, rompeu, né, com a multidão, né? E ela foi curada, né? Então, se nós ficarmos atrás do que as pessoas falam, né, nós não conseguimos romper, né, com a multidão, né? E nós não recebemos a cura que nós precisamos, né? Então, que nesta manhã que você rompa, né, com a multidão, né? Que você não venha ficar focado naquilo que as pessoas acham ou pensam, né? Que você não venha ficar se sentindo rejeitado, né? Porque Jesus ele não rejeita ninguém. Ele não despreza ninguém, né? Deus ele é um Deus, né, de oportunidade, né? Deus ele coloca no lugar tudo aquilo que está fora, né, do seu devido lugar, né? Deus ele nos enxerta para que nós possamos realmente a darmos frutos, né? A darmos mais e mais frutos, né? E aí, né, muitos acham mesmo, né, que se você, né, foi quebrado, né, que realmente as pessoas acham que devem né, ocupar assim, né, mas o lugar do outro, né? Ninguém ocupa, né, o lugar, né, de ninguém, né? Todos nós, Deus ele nos criou, né, cada um com seu propósito, né? Deus ele nos criou, né, cada um com seus dons, né, e com seus talentos, né? Então, Deus ele quer que nós venhamos a estarmos satisfeitos com aquilo que Ele nos deu, né? Até mesmo porque Deus ele escolhe o que Ele quer na hora, Deus ele escolhe, né, que Ele quer na hora que Ele quer, né, de acordo, né, com o seu propósito, né? Muitas das vezes as pessoas elas querem algo do outro, né, tendo, né, uma visão por conta dos seus próprios interesses, né? Mas Deus ele é um Deus que ele tem propósitos, né? Ele tem propósitos além, né? E um dos maiores propósitos, né, que Deus tem é o propósito, né, de salvação de vidas, né? Deus ele nos escolhe para que nós venhamos a salvar pessoas, para que nós venhamos a libertar pessoas, né? Muitas das vezes através de algumas experiências de vida que nós tivemos, né? Muitas das vezes Deus ele nos usa para que outras vidas também sejam libertas, sejam salvas, né? Sejam resgatadas, né, das mãos de Satanás, né? E, e aí, continuando aqui, né? Mas em Romanos 11, né, do 23 ao 24, né, para poder finalizar, né? E se os judeus abandonarem a sua descrença, serão enxertados na oliveira cultivada, pois Deus pode enxertá-los de novo. Vocês, os não-judeus, são como aquele galho né, de oliveira brava que foi cortado e enxertado contra a natureza na oliveira cultivada. Os judeus são como esta oliveira cultivada, portanto, para Deus será muito mais fácil ele fazer mas esse enxerto de novo na própria árvore dele, esses galhos quebrados. Então, quer dizer, Deus ele é um Deus que ele enxerta de novo, né? Na própria árvore os galhos que foram quebrados, né? Deus ele não desperdiça nada, né? Nada. Então Deus para muitos, né? Quando as pessoas veem que as pessoas elas ficam tão quebradas, que estão passando por momentos difíceis, né? São pessoas que de vez ajudar, elas ajudam mais as pessoas a se afundarem, né? Mas Deus, né? E acham, né? Que quando as pessoas se quebram, é uma oportunidade delas assumirem, né, como se diz, o posto, né, daquela pessoa, né? Mas Deus aqui na sua palavra não fala sobre isso, né? Deus ele é um Deus que ainda que aquele galho, né, ele se quebrou, ele vai colocar tudo no seu devido lugar para que ela seja útil, para que ela possa continuar fazendo aquilo que ela estava fazendo, que era dar frutos, né? Então é isso, né? A palavra do Senhor é essa, né? E aquilo, né? Aquele que está de pé, né? Que cuide, né? Que se cuide, né? Para que não caia, né? Igual quando a palavra de Deus falou aqui, né? Senão vocês também serão cortados, né? Porque muitas das vezes a gente julga muitos outros, né? Igual tem uma parte aqui né, que eu escrevi, né? Quando
né, quando, né, as pessoas julgam muito o erro dos outros, né, Deus permite que as pessoas Deus permite, né, que as pessoas cometam os mesmos erros para provar que todos somos feitos do mesmo material. E se não vigiarmos, estamos sujeitos às mesmas práticas ou coisas ainda piores, né? Porque a Bíblia mesmo fala, né, que tem uma parte da Bíblia que fala, né, que assim, né, que o diabo, ele quando vê que a casa ela tá limpa, ela tá, né, bem arrumada, né? Ele sai, ele vem, ele volta, né, com mais sete, né? E a Bíblia fala assim, né, que a Bíblia fala assim, né, que como se, assim, né, que aquele tal estado, né, daquela pessoa se torna pior, né? Se torna pior do que, né, o primeiro estado, né? A pessoa faz coisas até piores. Então, Deus ele permite, né? Muitas das vezes as pessoas julgam muitos outros por conta de algumas coisas, e aí Deus permite as pessoas fazerem as mesmas coisas ou até piores, para poder mostrar que se nós não vigiarmos, nós somos capazes de fazer as mesmas coisas ou até piores, né? E isso se já não estão fazendo, né? Porque é muito fácil julgar pecados expostos, né? Quando realmente os seus ainda não foram expostos, né? Porque se Deus permitir que os pecados dessas mesmas pessoas que julgam forem expostos, aí realmente eu quero ver se as pessoas realmente ainda vão ter ainda, né, a coragem de continuar julgando os outros, não é verdade? Né? Então que venhamos a ficar, né, com essa palavra, né, que Deus ele é um Deus, né, de oportunidades, né? Deus ele não descarta ninguém, né? Deus ele, ainda que você seja quebrado, ainda que você seja aquela árvore cortada, né? Há esperança para você, né? Ao cheiro das águas, né? Somente ao cheiro das águas, né? Não precisa nem a água chegar até ali, né? Mas somente ao cheiro das águas, né? Brotará, né? E dará ramos como, né, uma planta nova, tá bom? É isso. Desejo que Deus dê um dia abençoado a todos, tá? E a paz do Senhor.